Vamos começar, então. Eu sou a Paula Machado, sou cirurgiã dentista e também consultora de imagem. E estamos hoje aqui na nossa segunda live pelo projeto Movimento Transformar Juntos, desenvolvimento Dora Bens. Esse projeto vai ficar conosco até o dia 12 de abril e foi um projeto criado principalmente para, nesses tempos de inclusão social, nós tivermos a possibilidade de dar acolhimento e também de entender esse tempo como transformações, como nós estamos diante deste novo mundo que está surgindo. Nossa primeira live, para quem não pôde estar aqui, nós falamos sobre como eu me vejo. E nessa situação, eu coloquei para as pessoas que neste momento de home office, nós também precisamos nos vestir para o home office. Que não adianta a gente levantar de manhã, não fazer a nossa rotina e ficarmos de pijama o dia inteiro, por exemplo. Porque o nosso cérebro, ele entende, estou de pijama. E se eu estou de pijama, eu não estou trabalhando. Então, foram dadas algumas dicas de como fazer essa rotina, de como acordar de manhã, levantar, se arrumar, se trocar, como fazer essa organização e realmente ir para o trabalho. Inclusive, existem alguns trabalhos em neurociência, e esse trabalho foi feito com jaleco, com aventais, que demonstraram que quando a pessoa está uniformizada para aquele trabalho, o cérebro entende, estou trabalhando, e consegue colocar mais foco naquela situação. A gente entende que a nossa situação hoje está totalmente contrária, né? Porque além do trabalho home office, principalmente as mulheres, que são a maioria que estão aqui hoje conosco, tem o trabalho da casa, tem o trabalho com os filhos, tem o trabalho com a família, mas como eu me vejo? Deixei para vocês uma tarefinha. Nessa semana, para vocês se olharem no espelho e se perguntarem: o que eu vejo? É o que eu gostaria de ver em mim? A segunda questão: o que eu vejo? O sentimento é bom? Terceira questão: o que eu vejo é o que eu gostaria que o outro visse em mim? Hoje eu estou vindo com a segunda live, que terá ainda uma terceira, mas nessa segunda live nós vamos conversar sobre como eu me encontro. E eu vou dar foco principalmente em estilo. Quando eu falo em estilo, eu não falo em moda. Quando eu falo em estilo, eu falo em personalidade. Existem 7 estilos universais. Um desses estilos é o seu, é o meu, é o de todo mundo. Não existe estilo certo e estilo errado. É o seu. Existe um primordial e 2 acessórios. 1 a 2 acessórios. Eles são divididos em 3 grandes grupos. O primeiro estilo, o primeiro grande grupo é o grupo clássico. É o grupo que entra o esporte, 1, que entra o 2, o tradicional clássico, e que entra o 3, que é o clássico elegante. O que são esses 3? São aquelas roupas, normalmente, que não saem muito de moda. É aquilo que é atemporal. Que você olha uma foto e fala: poxa, eu sou incapaz de dizer quando foi tirada essa foto. Eu sou incapaz de dizer se teve na moda, não está na moda, não tem nada a ver com moda. Então, o primeiro deles, que é o informal ou básico, e a gente chama de esportivo também, não necessariamente é aquela roupa do leg, é aquela roupa de fazer ginástica. Aquela é uma roupa esportiva, mas não é do estilo esportivo.
É uma roupa que, quando eu olho, ela já me dá a informação. Olha, eu estou indo ou estou voltando de uma atividade esportiva. Poxa, bacana, mas é só isso. A roupa esportiva é aquela roupa muito confortável, aquela roupa que normalmente nem precisa passar, a roupa que você colocou na máquina, tirou da máquina, colocou para secar, já coloca no corpo. É a pessoa que usa poucos acessórios, usa joia ou bijuteria muito delicada, pouquinha coisa, não quer aparecer muito e gosta muito das questões rústicas. Então, gosta muito do tricô, do handmade, gosta muito de bolsas mais rústicas, não gosta muito de salto, gosta muito de um tênis, gosta muito de uma sapatilha. Esse é o estilo esportivo, o estilo básico. O clássico tradicional é o estilo que você olha e fala assim, nossa, é clássico. Então, seria a saia envelope, seria a blusa de poá, seria o casaquinho de corte reto, com a manga 7/8. Aliás, um parênteses aqui, essa manga 7/8, ela combina com qualquer tipo físico. Você fica super elegante, né? Vamos tentando se encontrar, tá bom? Esse estilo tradicional é um estilo que ele é muito atemporal. Ele também não tem muita joia, ele não tem muito acessório. É uma pessoa que você olha e fala, poxa, como ela está bem vestida. Sempre bem vestida. Temos uma terceira, que é o clássico elegante. É quando outros estilos entram dentro desse clássico, porém a mensagem principal ainda é o clássico. Como assim? Eu posso usar uma calça jeans reta, que não é clássico, tá bom? Mas com uma camisa de seda de corte reto, ou uma blusa com corte, um caimento muito bom e uma sandália de salto, ou uma bota de salto. São pessoas que gostam dos elementos clássicos, dos elementos atemporais, mas acabam colocando alguma situação nesse visual de modernidade, alguma situação que se está usando naquele momento, ou alguma outra situação que seria o seu segundo estilo, por exemplo, onde nós vamos entrar agora, que é o feminino. O segundo grupo grande é o grupo feminino. São dois. Nós temos o feminino romântico, que são aquelas pessoas que usam muito vestido floral, marcando a cintura, vestidos rodados, sapatos estilo boneca, gostam muito de laços, de fitas, de um tecido mais delicado, um tecido que remete ao romântico, como a palavra mesmo diz. Gosta muito de laços, de fitas, de bordados, de rendas, e é muito feminino. Respira o feminino. O segundo feminino é o sensual. E quando eu falo do sensual, eu não falo em sexual, é sensual. É aquela pessoa que gosta de transparências, que gosta de fendas, que gosta de decotes, que gosta de uma roupa que marque um pouco mais. Mas isso não significa que seja ruim. É o estilo da pessoa. Aquela pessoa que chega num vestido justo, que você fala, uau, como ela está linda, ela respira sensualidade. E aquela roupa combina, fica bonita e dá tudo certo. O outro grande grupo é o grupo dramático, é um grupo criativo e um grupo o dramático. O que é o criativo? É aquela pessoa que mistura tudo e dá tudo certo. Ela mistura a cor, ela mistura estilos, ela mistura composições, ela coloca uma roupa
mais justa com a calça largona, uma blusa largona com a calça justa, e dá tudo certo, fica lindo. E o do grupo dramático é aquela pessoa que chegou chegando, aquela pessoa que tem alguma peça de impacto. Seriam, por exemplo, uma jaqueta de taxinha, seria uns bordados no ombro, uma coisa diferente, seria aquela que anda com chapéu coco, com a bota muito preto. Então, é a pessoa dramática, aquela pessoa que chega diferente, chegando diferente das pessoas e que pertencem a grupos. Eu quero deixar muito aberto aqui para vocês perguntarem alguma coisa, porque o sentido dessa live hoje é tentar passar para vocês o que é estilo. E dentro disso, vocês conseguirem entender qual o estilo de vocês, ou principalmente qual o estilo primário de vocês. Porque quando a gente está dentro do nosso próprio estilo, a gente está dentro da nossa personalidade. E isso para nós mesmos e para o outro passa verdade. Quando a gente olha o outro num primeiro momento, pela primeira vez, a primeira impressão, o que a gente percebe é a emoção. O que vem primeiro é a emoção. Isso é a primeira impressão. Então, eu consigo pré-julgar o outro como verdade ou não, como proativo ou não, como adequado ou não, como bonito ou não, mas é um sentimento. Depois desses 3 segundos, e alguns autores falam até em 10 segundos, é que a gente consegue começar a perceber o físico. Primeiro boca ou olhos e depois o restante. O que aquela mensagem traz para a gente. Então, o estilo é muito importante para você passar verdade. Porque quando você se veste de si mesmo, de acordo com a sua personalidade, você passa verdade para o outro. E o outro entende aquilo de uma forma muito positiva. As outras emoções, os outros sentimentos, o restante de um todo, só vai acontecer depois. Certo? Alguma pergunta até aqui? Alguém quer entender um pouquinho mais, se encontrou em algum desses estilos e gostaria de perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Não? Eu separei aqui pelo celular uma foto de cada um. Eu vou tentar passar aqui para vocês, é a primeira vez que eu vou tentar passar isso, mas tomara que dê certo pela câmera. Vamos lá. Vocês conseguem ver que nós temos o A e temos o B. O A é o estilo esportivo, o estilo básico, que é aquela roupa de caimento mais largo, um caimento mais solto, uma roupa mais de malha, um sapato sem salto, poucos acessórios. O B é o tradicional, o clássico tradicional, que é aquela roupa que se você olhar e ver na rua, ou ver uma foto, fala, poxa, quando foi tirado essa imagem? Percebe? É um casaco estruturado, com ombreira, uma calça jeans e uma sapatilha. Bem bacana, né? É um estilo, para quem tem, consegue ter roupas por anos, que nunca cai de moda. O C é o clássico elegante. É aquela pessoa que consegue colocar algumas situações
de outros estilos, completando com o clássico. Aqui a gente tem uma calça jogger, que está super usando agora, né? Que é uma calça que segura um pouco acima do tornozelo. Aqui ela tem um corte de tecido, aqui não é malha. Ela colocou uma blusa num corte, um caimento excelente, colocou uma sandália e joia, acessórios que são joia ou imitando joia para compor esse look. Aqui é um clássico elegante. A letra D é o estilo feminino romântico. Geralmente gostam muito de vestidos rodados, muita renda, muita flor, sapatinho Chanel de bico arredondado, sapato boneca. É um estilo bem florido, bem floral e de tons muito suaves, de cores suaves, muito tom pastel. Esse é o feminino romântico. Aqui nós temos o D, a letra E, desculpa. A letra E, vou pensar aqui. Opa! A letra E é o feminino sensual. O que nós temos aqui de diferente, que passa a sensualidade? Nós temos uma calça mais justa, nós temos uma blusa com uma leve transparência. Então, as transparências, as fendas, os decotes, os animal print, que hoje também estão voltando com muita força, isso tudo indica sensualidade. Então, o feminino sensual. O F é o criativo. É uma coisa tudo misturada e junto. Você olha e fala, poxa, não é clássico porque essa estampa não é clássica. É malha, não é um tecido tão estruturado. Não chega a ser sensual porque é uma roupa mais larga, né? Tá muito bonito. É o criativo. Para colocar mais criatividade nesse look, a gente pode jogar mais cor, porque eu não sei se deu para perceber bem, eu vou voltar para a tela. Ela está com a blusa e a calça também jogger em azul, com uma bolsa, um colar imenso e os sapatos amarelo. Olha que lindo que está isso. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Mas essa é a pessoa extremamente criativa, mistura tudo e fica muito lindo. O G é o dramático. Aqui é um dramático mesmo, né? E esse dramático, olha, as peças são peças únicas, é uma combinação única. Ela faz isso e chega chegando. E tá linda. Ela tá usando um chapéu, ela tá usando um casaco, parecendo um black tie, e bota. Fantástico. E a partir do momento que a gente entende o estilo que a gente tem, a gente consegue entender o nosso guarda-roupa. Porque quem dá o nosso estilo não é o nosso guarda-roupa. Porque o guarda-roupa está lá, a gente acaba usando aquilo que tem, né? Mas a partir do momento que você consegue entender, essa peça não é meu estilo, eu não consigo casar essa peça com alguma coisa que eu consiga sentir mais eu, essa peça não faz parte da gente mais, né? As peças que fazem parte da gente são aquelas peças que fazem com que a gente se sinta bem, com que a gente tenha alegria ao se olhar no espelho e falar assim, como eu me sinto bem hoje, como eu estou bonita, no conjunto, porque aquilo que a gente está vestindo está falando a verdade no meu espelho. E se fala a verdade no meu espelho, fala a verdade também para o espelho do outro, ou seja, para quem está nos vendo naquele momento. Toda essa questão dessas duas lives, e a terceira também, a gente está pensando muito no home office.
né? Como passar verdade trabalhando home office. Eu não posso, por exemplo, atender vocês. Faz de conta que eu estou aqui atendendo vocês que são meus clientes. Como que eu poderia estar atendendo vocês, falando de estilo ou falando de consultoria de imagem, usando, por exemplo, um moletom surrado, daqueles que a gente usa às vezes para fazer a faxina na casa? Talvez eu não passasse verdade para vocês no primeiro momento. Quando vocês vão ao encontro de qualquer profissional, vocês já têm pré-determinado com vocês o que vocês esperam desse profissional. Eu espero competência, eu espero seriedade, eu espero criatividade, eu espero, dependendo do profissional, proatividade. O que eu espero desse profissional? Quando a gente entra no primeiro impacto, no primeiro encontro com esse profissional, seja virtual ou seja presencial, vem essa primeira impressão. E essa primeira impressão, ela pode confirmar ou não o que você já pré-determinou. Porque você já foi buscando essa emoção. Você já foi, por exemplo, num cabeleireiro novo, falando assim, olha, eu estou indo nesse cabeleireiro novo, porque me foi muito bem indicado, falaram que ele é excelente em corte, e eu estou querendo mudar o corte do meu cabelo, porque eu estou com esse corte há 15 anos, e ele não me representa mais. Mas eu não sei o que fazer, porque eu já estou há 15 anos com esse corte, e eu não sei o que fica bom em mim. Então, eu vou nesse profissional que foi indicado, que ele é muito bom. Você chega no salão, olha para o profissional e o cabelo dele está todo estranho. Está com uma chuquinha aqui, precisando pintar, sem... Poxa, ali já perdeu credibilidade. Ali você já olhou para o cabeleireiro e fala assim, eu ia cortar, mas não vou mais não. Faça só uma escova, só para eu ver como é que é a mão dele. Tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tendo um chat aqui, pessoal, agora que eu tô vendo, 1 minuto. Eu sempre achei lindo aquelas mulheres com vestidão, colares, maquiagem, batom. Mas eu não consigo vestir assim. Já tentei a me forçar e comprar e usar, mas não deu certo. Hoje aceito como eu sou e como gosto de me vestir. A Fátima. Fátima, oi Fabi. Fátima, você gosta do vestido. Talvez você não tenha encontrado o vestido certo para o seu tipo físico. Hoje a gente está entrando muito em estilo, né? O vestido, ele remete muito ao feminino romântico ou feminino sensual, dependendo do tipo de vestido que você procura. Mas cada vestido, ele pode ser, ele é mais adequado, dependendo do corte que ele traz, para o seu tipo físico. E a outra coisa que faz com que a gente, às vezes, não se goste é a cor. Existe uma coisa que chama colorimetria pessoal. E dentro dessa colorimetria, para ficar mais fácil de entender, a gente divide em cores, o subtom da pele em quente ou frio. Determinadas cores ficam muito boas na cor quente. Determinadas cores ficam muito boas na cor fria. E esse é um pré-requisito para a gente tentar usar alguma coisa nova. Então, nessa coisa nova do vestido, a primeira coisa é tentar descobrir se você tem esse estilo dentro do seu estilo. Se é um estilo primário ou se é um estilo secundário. Segunda coisa, se o corte desse vestido está de acordo com o seu tipo físico. Se você, quando se olha, você se sente bem naquele corte. E a terceira coisa, se a cor é uma cor que favorece você. Eu falo que depois que a gente passa dos 40, todo mundo aqui já sabe mais ou menos as cores que caem melhor. As cores que a gente se sente bem são as cores que nos favorecem. Normalmente é isso. Tá bom? A Fátima, uso quase sempre jeans, camisetas, tênis ou sapatilha. Também gosto de vestidos e sandálias baixas.
Aqui leva a crer que o seu estilo é um estilo casual esportivo. Aquele estilo que gosta muito de estar confortável, aquele estilo que gosta de roupas práticas, é um estilo que gosta de pouca cor, que geralmente são cores mais neutras, e poucos acessórios também. Você me corrija. A Tami Lima. E quando a pessoa não se encontra em um único estilo e gosta de vários, por exemplo, dependendo do dia, humor, ocasião? Eu costumo brincar que essas pessoas são criativas, né? São aquelas pessoas que, dependendo do seu humor, dependendo como tá, é como ela quer se vestir. O principal é dentro. O principal é que se aquela roupa está falando a verdade para você. É você se olhar, se gostar e se amar. Poxa, eu estou vestida de mim mesma hoje. E eu quero colocar essa roupa e ela está parecendo para o outro aquilo que eu estou sentindo por dentro. Isso é verdade. A Cristiane. Pulei. Elizabeth. Gosto do estilo casual e de deixar a roupa clássica ou social para ocasiões que pedem, como eventos. Isso é certo, porque são 3 grandes grupos. Esse é o primeiro grande grupo, que ele vai do casual ao clássico, né? Ao mais clássico. Então, o que acontece aqui? O estilo pessoal, ele muda com a idade? Não, ele não muda. Porque a sua personalidade não muda, ele amadurece. Então, isso aqui é um amadurecimento. No dia a dia, eu gosto de um estilo casual, esportivo. Eu gosto de um tênis, eu gosto de uma sapatilha, eu gosto de uma roupa confortável, preferencialmente nada que vá para o ferro, pavou, passou, guardou, né? Uma roupa mais prática. Mas quando eu vou para outras ocasiões, você colocou no social, mas aqui poderia também estar falando de trabalho, eu coloco roupas mais sociais, que eu entendo mais clássicas, né? No sentido de mais não tão informais, mais formais. Cristiane, amo sensual, mas hoje, depois da maternidade, depois dos quilos, não consegue mais. Consegue sim, Cris. Devagar. Uma camisa com uma leve transparência, aparecendo um sutiã bonito por dentro. Uma sandália de salto alto é sensual. Mostrar as costas é sensual. Um decote é sensual, né? Podemos começar devagar. E isso traz a sensualidade para gente. Fátima, mas eu uso vestidos, me sinto super bem. Gosto de vestidos na altura do joelho. É isso mesmo. Isso mesmo. A Fátima, tô vendo ela aqui. Então, você tem 2 estilos. Você possivelmente tem um estilo básico, esportivo, e tem um estilo feminino. Não tão romântico, mas os vestidos mais esportivos. Né? É isso? Acho que entendi. Somos 2 Fátimas? Eu gosto de ser discreta. Não, não. Todas nós temos um estilo primário e 2 estilos secundários, 2 estilos que ficam circundando. Eu sou clássica no meu primário, mas nos meus 2 secundários eu tenho um pouquinho do sensual. E o que é o meu sensual? É o ombro de fora, é um decote, é uma certa transparência, é um salto alto, e parei por aí. Não é muito mais que isso, certo? Meninas, nós estamos ainda com 6 minutos. Alguém tem mais alguma pergunta que queira colocar? É um assunto muito extenso. É um assunto que geralmente em consultoria são 8 horas só para falar de estilo. Mas é um assunto que vale a pena cada uma de vocês ir atrás. Busque alguma artista, alguma pessoa na mídia que vocês gostam, que vocês acham que aquele estilo favorecem para vocês e comecem a seguir, a perceber que existem outras coisas. 2 Fátimas, tem a Fátima de Lima, será? Pode ser. Pode ser.
Então, busquem na internet algum artista, alguém da mídia que vocês gostem, tá? Que vocês se identifiquem com aquelas roupas e falem assim, poxa, eu acho que eu usaria sim. E comecem a seguir. Aquilo vão dar ideias para vocês, para sair daquela rotina, para fazer mesmo de um outro jeito. O que é o mesmo de um outro jeito? É de pegar uma peça, por exemplo, dentro do seu guarda-roupa, de pegar uma blusa que vocês gostem muito e falar assim, como é que eu reinvento, eu ressignifico essa blusa com outras roupas? Porque se a gente não para e presta atenção no que a gente está fazendo com o nosso estilo, a gente faz só uniformes. Aquela roupa na segunda, aquela na terça, aquela na quarta. Se eu vou para um casamento, é esse vestido. Se eu vou para uma festa, é esse vestido. Se eu vou para essa, é essa roupa. Não. Se a gente começa a entender o estilo que a gente tem, a gente começa a mudar essas peças. Eu começo poxa, eu amo essa calça. Eu sempre uso com a mesma blusa, mas, poxa, eu amo aquela outra blusa. Será que combina? Combina, gente. Pode ter certeza. Perca um tempinho no seu guarda-roupa. Pega, exemplo, um vestido. O vestido que você gosta muito, Fátima. Daqui a pouco vai entrar outono, vai entrar inverno. Coloca com um casaco, uma bota. Ressignifique o seu vestido. Vai ficar lindo. Eu tenho certeza que vai ficar lindo. Pessoal, temos 3 minutos ainda. E eu queria falar para vocês que nós ainda teremos uma terceira live no domingo que vem, que vamos falar do além do vestuário. Seja você além do vestuário, que eu vou dar continuação nesse papo. E lembrando a todos que o movimento Transformar Juntos, do Centro de Desenvolvimento Dora Banks, continua até o dia 12 de abril, com várias lives o dia inteiro. Entrem, por favor, né, no www.pit.ly/transformar juntos e encontrem o melhor assunto, a melhor live que fazem sentido para vocês. Transformar juntos somos todos nós. Para esse movimento, né, dessa inclusão social que estamos aqui para nos transformar, nos transformar em pessoas melhores, sabendo a que viemos e para onde vamos. Fátima, muito obrigada. Eu tenho a Fátima Lima e eu tenho a Fátima Regina. Tenho duas, descobri agora. Obrigada às duas. E a todas que estão aqui. Eu gostaria, né, de agradecer a presença de todos vocês. Gostaria de agradecer a Paula, né? Muitas vezes a gente precisa, né, traduzir a nossa essência em algo que seja legal, tranquilo, bonito, que faça sentido para a gente. Eu acho que o trabalho da Paula vem nessa direção, da gente encontrar uma forma de se expressar através daquilo que a gente veste, através daquilo que a gente usa, através das nossas escolhas de cor, né? Através das nossas escolhas de tecidos e formas. Então, e isso nesse momento faz parte dessa criatividade que é fundamental. Então, se eu não posso fazer muitos movimentos, de repente eu posso me redescobrir dentro de tudo isso. Então, Paulinha, agradeço a sua presença, agradeço a presença de todos vocês e vamos aí, #transformar juntos. Um grande beijo para todos. Obrigada a todos.